Bom, então, para começarmos, as pessoas estão para a casa. Agora, para começarmos o nosso encontro, vamos começar com o hino da semana bíblica. Palavra, fé e vida. Palavra, fé e vida, juntas estão a vida, a igreja, a porta que renova. Palavra, fé e vida, em missão, anunciar ao mundo a boa nova. Abrimos a palavra nossa mente, fazendo bela estrada e vocação. Palavra que escutamos traz semente, palavra que dizemos leva pão. Palavra que escutamos traz semente, palavra que dizemos leva pão. Palavra, fé e vida, juntas vão abrir a igreja, a porta que renova. Palavra, fé e vida, em missão, anunciar ao mundo a boa nova. Logo cantamos as outras estrofes, que a palavra cansada demasiado. Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro dia da Semana Bíblica. O conferencista de hoje é o Padre Dr. Ricardo Henriques. Sr. Vasco Ricos apresentamos aqui um pequeno resumo para que possamos conhecer um pouco melhor. Nasceu em 15 de julho de 1960, na Ilha das Flores, e estudou no Seminário Episcopal de Angra e na Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, onde obteve a licenciatura em Teologia Bíblica. É professor da Sagrada Escritura no Seminário Episcopal de Angra e padre da Terra Santa na Ilha Terceira. Convosco, o nosso conferencista de hoje, faça favor, Padre Ricardo. Ora, boa noite a todos. Antes de começar, queria agradecer o convite que me foi feito para partilhar aqui convosco algumas reflexões nesta 19ª Semana Bíblica diocesana em São Miguel. O tema que me é proposto é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Eu vou apresentar o modo como a fé aparece ao longo da Bíblia, para depois concluir, sobretudo, com o pensamento da Carta aos Hebreus, que é onde nós encontramos esta terminologia, no capítulo 12 da Carta aos Hebreus, onde diz: deste modo também nós, circuncidados, como estamos da tal nuvem de testemunhas, deixando de lado todo o impedimento e todo o pecado, corramos com perseverança a prova que nos é proposta, tendo os olhos postos em Jesus, autor e consumador da fé. No entanto, temos que fazer um percurso ao longo da Sagrada Escritura para descobrir o modo como a fé aparece.
Este fenómeno da fé na Sagrada Escritura pode ser analisado segundo diversos pontos de vista. Por um lado, todos os textos bíblicos partem sempre do pressuposto da fé. Por outro lado, o modo como a lei é entendida nem sempre coincide. A Escola da História das Religiões entendeu a fé como um dado fundamental de todas as religiões, acentuando o fator pessoal da fé, em oposição ao culto desenvolvido por uma comunidade, e via a palavra fé, em grego pistis, como um ato de propaganda missionária das religiões do século I da nossa era. Então a fé aí teria um conceito missionário. Tratava-se da aceitação da mensagem cristã da salvação, da obra salvífica de Deus. Esse reconhecimento abrangia aspectos de obediência, confiança, fidelidade e esperança, mas a aceitação da mensagem era o principal, ficando a vontade como uma dimensão positiva, totalmente em segundo plano. Já a meados do século XX, Buber, um pensador judeu, acentuou que houve uma clivagem entre as duas modalidades no modo de entender a fé. Segundo ele, a existência grega ou helenística da fé enquanto aceitação de algum conteúdo como verdadeiro afasta o homem da estrutura fundamental da fé no Antigo Testamento, que é precisamente a confiança. Para ele, Jesus seguiu a linha do Antigo Testamento. E a outra perspectiva impôs-se no cristianismo a partir de São Paulo. Entre o cristianismo e o judaísmo deveria haver diálogo e mútua ajuda para se chegar a uma renovação da fé de cada um, pois, dizia ele, são essencialmente diferentes. Muitos consideram hoje esta perspectiva ultrapassada. A partir dos anos 70, a partir de Luhrmann, sobretudo, a consideração da fé no Novo Testamento começou de novo a ser vista e a ser feita a partir do judaísmo e do Antigo Testamento, com particular destaque para a raiz hebraica Aman, que significa confiança, aplicada sobretudo a situações de crise. Para Luhrmann, a noção de fé que se estendeu de Israel ao cristianismo é uma confiança que concilia o reconhecimento de Deus Criador com as experiências deste mundo que parecem negar o Deus Criador. Ora, no Antigo Testamento, esta terminologia, Aman, significa precisamente ser sólido, ser seguro, ser fiel. Traduzido na Bíblia grega do Antigo Testamento, chamada a Septuaginta, uma tradução da Bíblia grega, da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, que não contém, ou contém mais livros do que propriamente a Bíblia hebraica. E então aqui, a partir da Septuaginta, significa saber com certeza, significa ter fé. E basta a gente lembrar aquela citação do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 9, quando diz: se não acreditares, não subsistireis. Que depois muitos traduzem, o próprio Papa traduziu na Lumen Fidei: se não acreditares, não compreendereis. Mas isso é já uma interpretação, porque em rigor é: se não acreditares, não subsistireis. Significa também confiar, ou dizer algo, dizer sim a Deus ou a alguém, tomar Deus como Deus seriamente e sem nenhuma reserva. Há ainda muitos outros termos que podemos encontrar, nomeadamente na Bíblia hebraica. Por exemplo, o termo matá significa encontrar-se numa situação segura, que depois na Bíblia grega é traduzido por esperar, procurar refúgio, ocultar-se, estar escondido. Também o termo kauá, que significa aguardar ou estar em tensão. Outros termos como ayal, yahal, que significa persistir, perseverar. Aká, que significa manter-se em si mesmo, retardar, aguardar ou ter paciência. Depois há um outro termo também
muito característico para significar a fé, que é o termo emuná, que aparece sobretudo nos profetas, que na linha sobretudo da fiabilidade e também da misericórdia, como a fé como algo que pertence propriamente a Deus. Portanto, é como se fosse na linha também do fundamento, do alicerce, sobre o qual assenta a experiência de acreditar. Uma exposição da fé no Antigo Testamento costuma começar por Abraão, mas em rigor até podíamos ir aos outros patriarcas, Noé, Enoque e Abel. Pois é isso que, por exemplo, a carta aos Hebreus trata no seu capítulo 11, remontando até ao dia da criação. É verdade que o Antigo Testamento começa a mencionar a fé de modo explícito com a figura de Abraão, Gênesis 15. Abraão confiou no Senhor e ele considerou isso como mérito, ou como justiça. O Novo Testamento, que faz depender da fé o acesso à salvação e à vida, emprega a história de Abraão como paradigma. Hebreus 11 comenta assim Gênesis 22. Pensando Abraão que Deus é capaz de ressuscitar os mortos, quer dizer, é capaz de tornar possível o que humanamente é impossível. Esta é a fé que Deus pede a Abraão em Gênesis 18:14, quando diz: haverá alguma coisa que seja impossível para o Senhor? Dentro de um ano, nesta mesma época, voltarei à tua casa e Sara já terá um filho. Idêntica frase encontramos, por exemplo, em Lucas 36-37. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice, e este é já o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Crer, esperando, contra toda a esperança. Como se vê, por exemplo, em Romanos 4:18. E confiar e esperar em Deus aquilo que humanamente é impossível. É isso que vemos precisamente na fé de Abraão. Todos conhecemos o texto de Abraão, quando diz no capítulo 15: após estes acontecimentos, o Senhor disse a Abraão numa visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será muito grande. E Abraão respondeu: que me dareis, Senhor Deus? Vou-me sem filhos, o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Acrescentou: não me concedeste descendência, é um escravo nascido na minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi dirigida nos seguintes termos: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que sairá das tuas entranhas. E conduzindo-o para fora disso, levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se fores capaz de as contar. E acrescentou: pois bem, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor e ele considerou-lhe isso como mérito. O Senhor disse depois: eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur na Caldeia para te dar esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que tomarei posse dela? Disse-lhe o Senhor: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo ainda novo. Abraão foi procurar todos estes animais, cortou-os ao meio, dispôs cada metade em frente uma da outra, não cortou porém as aves de rapina desciam sobre as carnes mortas, mas Abraão afugentava-as. Ao pôr do sol, apoderou-se dele um sono profundo. Ao mesmo tempo sentiu-se apavorado e foi envolvido por densa terra. O Senhor disse: fica desde já a saber que os teus descendentes habitarão como estrangeiros numa terra que não é deles, que serão reduzidos à escravidão e andam oprimidos durante 400 anos. Mas eu próprio julgarei também a nação que os escravizar, e sairão depois com grandes riquezas desta terra. Tu, porém, irás em paz, reunir-te aos teus pais, e serás sepultado após uma ditosa velhice. Apenas à quarta geração eles voltarão para aqui, pois a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu termo. Quando o sol desapareceu e sendo completa a escuridão, surgiu um braseiro fumegante e uma chama ardente que passou entre as metades dos animais. Naquele dia, o Senhor concluiu uma aliança
aliança com Abraão, dizendo: dou esta terra à tua descendência, desde o rio do Egito até ao rio o Eufrates. Ora, este texto, como nós sabemos, é muito conhecido e apresenta precisamente aqui alguns dados fundamentais: a promessa da terra, a promessa da descendência e a herança prometida a Abraão. Uma herança que não é só para a sua descendência, mas que é uma herança que, no fundo, é a própria terra. Portanto, temos aqui a terra e a descendência, duas promessas, digamos, que entram na estrutura do acreditar, propriamente, de Abraão. Algo que é fundamental porque estamos perante a experiência de um Deus que fala, de um Deus que se comunica, que estabelece diálogo com o seu povo e que apresenta garantias nessa experiência de acreditar. E a garantia aqui é a promessa da terra e a promessa da descendência. E embora se encontre neste texto elementos que são já da experiência futura, porque, como nós sabemos, as tradições da Bíblia não apresentam a história como nós o fazemos hoje em dia. A Bíblia, como todos sabem, demorou muitos anos a ser escrita, obedece a um conjunto enorme de tradições que depois foram sendo consignadas por escrito, já numa época bastante tardia, sobretudo nos tempos do exílio da Babilónia, embora muitas tradições sejam antigas e existam muitas unidades literárias que são anteriores ao século VI a.C., mas a época do grande florescimento, digamos, na construção do edifício bíblico é bastante tardia relativamente a estas tradições antigas. De modo que temos aqui a fé acompanhada destas promessas de Deus e que conduz, por conseguinte, a uma experiência de libertação, onde, por um lado, se vê que a terra vai ser dada, mas o povo que vai nascer a partir do acontecimento do Egito, a partir daquele evento fundador da nação de Israel, que é propriamente a libertação do Egito, aparecem aqui já elementos referentes a essa época. Portanto, será uma terra de vida, uma terra de dom e de liberdade. As secções narrativas do Antigo Testamento contêm muitos exemplos também de fé humana ou de incredulidade. Por exemplo, David está convencido que venceu Golias porque saiu ao encontro do gigante em nome do Senhor, como se vê no primeiro livro de Samuel. O mesmo acontece com Gideão, que com 330 soldados venceu os amalecitas, numerosos como gafanhotos, como diz o livro. Em todos os estados do Antigo Testamento pode comprovar-se esta fé em Deus, que nunca abandona o seu povo. Quando se vive a experiência do exílio, irrompe a pregação dos profetas. O profeta crê, por sua parte, em virtude da sua visão e em virtude da sua chamada, que é um enviado de Deus, acreditado e garantido para dizer palavras que não são suas, mas para dizer palavras que são de Deus. O seu caminhar é um caminhar com Deus e a sua atividade é o serviço de Deus. A existência das nações e de Israel em particular depende também da sua fé ou da sua incredulidade. Repetindo aquela citação que eu já disse em Isaías 7:9: se não acreditais, não subsistireis. Tanto aqui como em Isaías 28:16, que diz: quem tem fé não vacilará. A fé aparece como uma segurança de Deus e uma segurança em Deus, que é leal. Um termo que aparece muito já no Deuteronômio e nos profetas, emet, significa a lealdade de Deus. E desta lealdade e desta fidelidade o homem pode estar seguro na fé. As consequências da fé são também muito bem apresentadas pelo segundo Isaías, a parte central do livro de Isaías. A fé liberta de todo temor. Isaías 43:1. A fé
dá precisamente uma nova vida, uma nova força aos que estão cansados e abatidos. Isaías 40. A fé é um refúgio profundo para aqueles que não têm esperança. Isaías 49, 14, 16. A fé é um júbilo de libertação para todo o povo. Isaías 44, 23. Aos profetas é dado o poder não só de determinar o curso da história, mas sobretudo de interpretar a história uma e outra vez a partir de Deus e para Deus. A reflexão sobre os acontecimentos da história, unida à palavra que brota de Deus, aprofunda e esclarece a imagem do mesmo Deus e ilumina a fé em Deus. Inversamente, a fé em Deus, sobretudo a fé de reis e profetas, está condicionada pelo curso da história, uma vez que este curso também depende do comportamento e da conduta de Israel. Não faltam também, no livro dos Salmos, cânticos que celebram a ação de Deus na história. Por exemplo, o Salmo 78, o Salmo 105, o Salmo 136. Ou então que descrevem a experiência de Deus na beleza das suas obras. Por exemplo, o Salmo 8, que é um salmo tão bonito, o Salmo 104, acentuando a recepção dos seus benefícios. Na literatura sapiencial, nos livros sapienciais do Antigo Testamento, fala-se pouco de fé num modo explícito, mas descreve-se a própria realidade e destaca-se, sobretudo, as possibilidades da graça de Deus e a postura da fé. Deus comunica a sua sabedoria, como se vê em Eclesiastes 1, 9 e 12, e também no capítulo 8 do livro da sabedoria. Deus comunica a sua sabedoria àquele que cumpre os seus mandamentos. O homem é sábio apenas quando comunica a sua sabedoria divina. Sabedoria, neste caso, é igual a temor do Senhor. Temor do Senhor, já sabemos que não significa medo de Deus. Temor significa o sentido da realidade divina, do diálogo com Deus no coração do crente. É notável a função que a Torá, ou seja, a lei, Pentateuco, desempenha a constituir o núcleo para o qual se orientam todos os atos do crente. E então aparecem os termos obedecer, permanecer fiel, confiar e esperar. A fé aparece sempre como uma reação do homem a uma ação primeira de Deus. No Antigo Testamento, a compreensão da fé depende da natureza da ação reveladora de Deus e também da natureza da sua própria abertura. A ação reveladora de Deus corresponde ao ato crente do homem. Quando Deus se revela como santo, o homem responde com temor de Deus, responde com reverência e com culto. Daqui deduz-se que o homem crente abre-se de uma forma inteiramente pessoal a Deus, que é um Deus que fala, que é um Deus que faz aliança e entra em comunicação com o homem. E abre-se também do ponto de vista pessoal. Entrega-se a Deus desde o mais profundo da sua essência. E assim se fia em Deus, com temor e cheio de reverência, com confiança e sem reticências, para ter uma obediência que não é servilismo, para ter uma obediência amorosa. Ao passar do Antigo para o Novo Testamento, inicialmente a fé não recebe um novo conteúdo com esta passagem. Tanto na Antiga como na Nova Aliança, o crente olha para Deus que se aproxima dele para o auxiliar, que se abre ao homem com as suas palavras e a sua ação. Na fé, o homem piedoso do Antigo Testamento espera a ação de Deus apoiado na experiência das nações passadas. A sua submissão crente é, portanto, esperança, é confiança e é paciência. O crente do Novo Testamento olha também desde logo para a ação de Deus na história, também para a ação de Deus no passado. Mas, de facto, na realidade, o seu olhar acaba por concentrar-se
num só acontecimento, num só facto ou ação do passado. Concentra-se na realidade que é o próprio Cristo. Em nenhum outro há salvação, como diz Atos dos Apóstolos 4:13, mas apenas em Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 4:10. E embora este olhar para o passado esteja unido a um outro olhar para o futuro, e portanto à fé do Novo Testamento associa-se também o elemento da esperança confiada, isto quer dizer que se espera uma nova ação fundamental por parte de Deus. O que agora resta é apenas o tornar-se visível a salvação, já realizada fundamentalmente na pessoa de Cristo, mas que alcançará a sua plenitude para todos os homens no último acontecimento da história, na parousia, como se diz em Mateus 24:3 e na segunda carta de Pedro 3:4. No futuro, pois, apenas trata-se da revelação de Jesus Cristo Salvador, ainda oculto aos nossos olhos, e também da sua resplandecente manifestação, como diz a primeira carta a Timóteo, que Cristo é a ação última de Deus na história que abarca em si próprio também o futuro. De alguma forma, o futuro já está presente no acontecimento salvador de Jesus Cristo, na encarnação e na redenção. Não é evidente que a loucura da cruz seja a sabedoria de Deus. Não é evidente que o crucificado e o ressuscitado, subido ao céu, seja o Senhor. E que, portanto, aquilo que sucedeu seja uma ação salvadora divina. Isto chega-se a saber apenas pela palavra da pregação. A situação do crente do Antigo Testamento não se diferencia da situação do crente no Novo Testamento apenas por razões de tempo. Diferencia-se também porque no Antigo Testamento a história, com muita frequência, embora não sempre, não pertencia às realidades a acreditar, enquanto no Novo Testamento deve-se acreditar em Cristo, não apenas como palavra de Deus, mas também como facto antecipador de Deus, como facto escatológico de Deus. E dado que o conteúdo da revelação cristã é justamente este objeto, isto é, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Pedro, então a fé cristã pode ser definida e resumida de uma maneira provisória como a aceitação do anúncio de Cristo, a aceitação do querigma de Cristo. É interessante ver como no Novo Testamento existem 480 lugares onde aparece o substantivo fé e o verbo acreditar. Mas que há outras palavras que se repetem mais vezes no Novo Testamento. Por exemplo, a palavra Christos, Cristo, aparece 529 vezes. São poucas as palavras mais citadas no Novo Testamento. Por exemplo, a palavra homem, 548 vezes. O verbo fazer, poieo, em grego, 565 vezes. O termo Senhor, no Novo Testamento, 718 vezes. E o termo Jesus, 905 vezes. O verbo dizer, que é um verbo declarativo muito importante, aparece mais de 1000 vezes no Novo Testamento. Se aceita que a fé nasce do ouvido, como antigamente a gente aprendia nas aulas de teologia, fides ex audito, a fé nasce do ouvido, como diz na carta aos Romanos. Estas palavras, este dizer, alcançam um lugar destacado no nosso contexto. Por exemplo, São João não vai usar o substantivo fé, apenas uma vez aparecerá, mas o verbo acreditar 107 vezes, Paulo 54 vezes. O substantivo fé aparece 142 vezes em Paulo, 32 vezes na carta aos Hebreus, 16 na carta de Tiago e 15 vezes em Atos.
dados estatísticos, de regra geral, não têm muita importância, mas podem-nos dar uma ideia da importância que os termos têm e do facto de serem repetidos numa diversidade enorme de contextos. Também nos permite avaliar o peso que têm no conjunto literário de todo o Novo Testamento. Nos Evangelhos Sinópticos, como é que aparece a pessoa de Jesus? Poderia ser exato que no princípio da sua pregação Jesus não exigiu nem aceitou que se acreditasse nele como Salvador. Todos já sabemos que isto depende daquela peculiar espera do Messias com que Jesus se encontrou no começo da sua própria missão e frente à qual adotou a maior reserva, aquilo que a gente chama o segredo messiânico. As análises comparativas das tradições sinóticas levam às mesmas conclusões. Quando se fala de escândalo nos sinóticos, os pequeninos, são simplesmente os crentes, de acordo com o Evangelho de Marcos 9,42. Mas em Mateus 18,6 já são aqueles que creem em mim. Quer dizer, aqueles que direcionam para mim a sua experiência de acreditar. Reis heme, como se diz em grego, na expressão do texto original. Do mesmo modo, a blasfémia do sumo sacerdote e dos seus cúmplices na cruz diz simplesmente que deixa da cruz para que acreditemos. Mas em Mateus 27,42 acrescenta e acreditaremos nele, por relação a Salmados. Lucas apresenta a palavra acreditar de maneira diferente, nos contextos que não têm paralelos. Assim, por exemplo, Lucas, em 8,12, a propósito da semente e dos distintos terrenos de cultivo, a ligação entre acreditar e salvar-se. Em Lucas 8,12, os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas em seguida vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não se salvarem acreditando. Recorda tudo isto muito a fórmula semelhante da conclusão de Marcos 16,16. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Quer também o final do Evangelho de São Lucas e Atos 6,31, quando diz, eles responderam: acredita no Senhor Jesus e serás salvo, tu e os teus. E também Romanos 10,9, quando diz: porque se confessares com a tua boca Jesus é o Senhor e acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É evidente que se dá aqui uma explicitação à luz dos acontecimentos pascais no âmbito da Igreja primitiva. Esta apreciação é apoiada pelo Evangelho de Marcos e Lucas nos capítulos 16 e 24, que são lugares fundamentais nos relatos pascais, assim como em João 20 e 29, em que se proclama que serão abençoados ou felizes aqueles que não veem e que, no entanto, acreditam. Quer dizer, os cristãos de todos os tempos. Da mesma maneira, nestas duas passagens, retoma-se, repreende-se aqueles que não acreditam nos discípulos. Estas observações, juntamente com os resultados obtidos nestas estatísticas que foi apresentada antes, não podem conduzir a engano. A ação e a doutrina de Jesus encaminham-se em primeiro lugar para a instauração do reino de Deus, mas colocam cada vez mais claramente o problema de saber quem ele era na realidade. Depois de acalmar a tempestade, sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Inevitavelmente, o olhar passa da mensagem e da ação divina nela anunciada, em sinais, passa até à pessoa de quem provém a mensagem e os sinais. Só no início da sua vida ativa, Jesus se conformou com o despertar, através das suas palavras e, sobretudo, das suas obras poderosas, ou dos seus factos portentosos, ou os milagres, como a gente costuma chamar, a fé na proximidade do reino de Deus. Só no início, estas mesmas obras poderosas
conduziram com veemência à pergunta sobre o Messias. Segundo a informação unânime dos Evangelhos sinóticos, no final da sua atividade pública, Jesus exigia, na sua pregação, que se acreditasse nele como Messias. O episódio da pergunta de João Batista, em Mateus 11:2-6, está decididamente nesta linha. Basta ouvir a citação. Ora, João estava no cárcere, tendo ouvido falar das obras de Cristo, enviou-lhes mensageiros com esta pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que vês e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos povos. E bem-aventurado aquele que não encontra em mim ocasião de escândalo. Por conseguinte, com esta resposta, aludindo a Isaías 29:18, quando diz: nesse dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e livres da obscuridade e livres das trevas, os olhos do cego vão ver. Portanto, por aqui se vê como os Evangelhos vão tendo uma evolução no próprio modo de apresentar a fé, como se viu do Evangelho de São Marcos por relação ao Evangelho de Lucas e de Mateus. Neste movimento, o Evangelho de Marcos representa a primeira regra importante. Sendo o mais antigo dos 4 Evangelhos, oferece um testemunho de um primeiro nível de fé e manifesta uma grande imediatez de exposição, juntamente com uma menor reflexão teológica. Neste ponto, os outros Evangelhos representam, sem dúvida, um passo à frente. Percebe-se uma tendência crescente para o esclarecimento e para uma tomada de consciência do conteúdo da fé, sobretudo dos factos de Jesus. Mas o Evangelho mais antigo, que é este de Marcos, contém já um núcleo daquilo que João vai desenvolver mais tarde. O Evangelho de Marcos descreve a figura de Cristo em estreita relação com os seus ouvintes, respectivamente leitores, e converte-se assim em testemunho que existe fé, embora o mesmo conceito não seja empregue com tanta frequência como em João, por exemplo. Enquanto que João 20:31 afirma de forma positiva que o seu Evangelho foi escrito para acreditares e para que, acreditando, tenhais a vida no seu nome, o final de Marcos diz a mesma coisa, positivo e negativamente, mas diz no futuro, com menos reflexão. Quem acreditar e for batizado salvar-se-á, mas quem não acreditar será condenado. Não é para dizer que vai para o inferno, é para dizer que quem não acreditar quer dizer que não tem a vida nova do ressuscitado. Não terá aquela vida de que fala o final do Evangelho de São João. Para perceber este dito de Jesus, convém advertir que, no mais antigo dos Evangelhos, a necessidade da conversão, a metanoia, como se diz, é equiparada à necessidade de acreditar no Evangelho. Portanto, a necessidade de converter-se equipara-se à necessidade de acreditar. Basta pensar nas passagens paralelas dos sinóticos sobre a necessidade da conversão. Veja-se, por exemplo, os ais de Jesus sobre as cidades, pela sua falta de arrependimento, apesar dos factos portentosos, isto é, apesar dos milagres. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, etc. Portanto, a conversão acontece, pois, numa fé ativa, que não apenas escuta o Evangelho e o tem por verdadeiro, mas mais do que isso, que reforma a própria vida com as suas exigências. Uma olhadela aos lugares em que se encontra a palavra fé e o verbo acreditar permite classificar as distintas passagens. Pode-se falar de uma fé em curas e uma fé em milagres. Neste caso, pode comprovar-se que, em toda uma série de passagens, a fé é exigida como condição da cura. Uma cura pedida, ou uma cura esperada, ou então apresenta-se como o fundamento de uma cura conseguida, e é louvada por Jesus. Portanto, o ato milagroso dos Evangelhos sinóticos depende
da fé daquele que pede para ser curado. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Mas é interessante que nunca aparece a expressão de Jesus. Vai, eu, Jesus, salvei-te. Não. A expressão que aparece é: vai, a tua fé te salvou. Os milagres, neste caso, são sinais que não obrigam a acreditar desde logo, mas que tornam possível, consolidam, suscitam ou então consolidam a própria fé. Frente a estes sinais, o homem encontra-se sempre em liberdade para decidir a favor ou contra o taumaturgo. O pecado das testemunhas oculares dos ouvintes consiste precisamente em que decidiram contra Jesus, recusando acreditar. Em princípio, desta decisão brota já, de acordo com a mentalidade dos sinóticos, o juízo sobre aqueles que são chamados a tomar esta mesma decisão. Dá-se aos discípulos capacidade para entender os mistérios do reino de Deus, ou seja, capacidade de acreditar. Mas àqueles que estão fora, apenas se lhes fala em parábolas. Nestes cumpre-se a palavra de Isaías: vai e diz a esse povo: ouvi e tornai a ouvir, mas não compreendereis. Vede e tornai a ver, mas não percebereis. No fundo é um tema sempre um bocadinho misterioso do endurecimento do coração que surge no profeta Isaías e retomado aqui para que não se convertam e sejam perdoados. É difícil perceber esta questão de Deus endurecer o coração. João experimenta a mesma realidade da seguinte forma: quem não acredita já está condenado. Seguidamente dá-se uma obrigação de confessar Jesus, que naturalmente pressupõe a fé nele, como se vê em Mateus, Marcos e Lucas. Daqui deriva, para o crente, um estar em Jesus. Quer dizer, uma íntima proximidade com ele, que evidentemente é muito superior a um mero assentimento à verdade. Quando se fala de uma fé orante, quer-se dizer aquela postura confiada, que antes foi mencionada como fé nos milagres ou nas curas. A fé que move montanhas, mencionada em várias passagens do Novo Testamento, não deve ser uma coisa harmonizada a todo custo. Implica, no fim de contas, a realização de coisas que parecem impossíveis. Não pela sua própria força, mas porque põe em ação, de certo modo, o poder de Deus. Esta fé é a forma suprema de uma esperança que confia sempre. Todas as passagens citadas têm em comum que, segundo elas, a fé inclui fidelidade e confiança na mensagem. E dado que o conteúdo desta mensagem é que em Jesus chegou o reino, a fé constitui sempre uma nova aproximação de Deus, uma nova aproximação e uma nova confiança na sua mensagem. Em Jesus de Nazaré é dada ao homem uma aproximação a Deus como nunca houve até então. Daqui deriva para todos os homens a necessidade de decidir-se por ele ou contra ele. A fé é a decisão e, portanto, também o juízo. Para esta fé, tudo é possível, embora só em ordem à salvação. Daí a expressão: a fé que move montanhas, a fé que faz milagres. Ou então, a expressão de que a oração é escutada com toda a segurança. Do mesmo modo que o ver os sinais, também o ouvir as palavras provoca diversas reações. E se nós repararmos, mesmo no Antigo Testamento, nós acabamos de ver que a categoria do escutar acaba por ser muito mais importante do que a categoria do ver. O escutar, o prestar um assentimento, o fiar-se num Deus que fala, tem muito mais importância do que o ver. Porque, em rigor, não se vê, a não ser de outra maneira, a não ser com o ver da fé. Só é possível ver com o ver da fé. Procure-se com afinco
Fazer com que os ouvintes ouçam, quer dizer, procura-se o assentimento íntimo, ou seja, estabelece-se o contraste entre o ouvir autêntico, que é a escuta, e o mero ouvir físico. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou então, vede bem como ouvis. Marcos 4:2. Mas aqui, uma vez mais, não se trata do mero recordar, de um simples não esquecer. Trata-se do ouvir, do escutar, na percepção do Novo Testamento, enquanto percepção da vontade de Deus, apenas a sua essência. Quando o homem crente e operante afirma esta vontade como uma vontade de salvação e de mudança de vida e de penitência. O conceito que coroa este ouvir é, portanto, o obedecer. O pacuene, como se diz no texto original. Para esta fé, que consiste em obedecer, e para esta obediência que é a fé, Paulo usou uma outra expressão, que é a obediência da fé. É este escutar que conduz ao entendimento. Então, tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Como vemos no Evangelho de São Marcos. Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos recordais de quantos cestos recolhestes depois do milagre da multiplicação dos pães? Em Marcos 8, 17, 21 e paralelos, adverte-se claramente que isto é muito difícil, inclusivamente no círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Ainda não compreendeis, ainda não entendestes. E ainda com mais crueza, depois da confissão messiânica de Pedro, e também depois do segundo anúncio da paixão, Jesus pede que o homem abandone todas as suas ideias próprias e se abra por inteiro à nova mentalidade. A sua pessoa é a chave de todos os restantes mistérios de Deus. Também o mistério do reino de Deus revela-se só àquele que conhece Jesus. E como a gente sabe na Bíblia, o conhecimento não é um conhecimento intelectual. O conhecimento significa intimidade. Significa tratar Deus por tu. Não significa apenas sentir-se ao lado de Deus, mas significa estar em Deus. Estar com Deus, estar em Deus. É, portanto, sempre uma relação pessoal, de intimidade. E a fé, o percurso da fé, naturalmente, com todas as promessas de Deus, como vamos ver, retomando o que dissemos antes, mais à frente, a fé implica necessariamente tudo isso. Tem igualmente também muita importância, no nosso contexto, as numerosas palavras de seguimento que se encontram tanto nos Evangelhos sinóticos como no Evangelho de João. Por exemplo, por seguimento entende-se, em primeiro lugar, e de uma maneira imediata, ir atrás de Jesus. Ir atrás de Jesus é seguir Jesus. No sentido do binómio mestre-discípulo, tão perfeitamente conhecido no rabinismo, os alunos ou os discípulos de Jesus seguem como discípulos inteligentes, quer dizer, como ouvintes das suas palavras. Mas aqui, quem escolhe o mestre é apenas o próprio mestre que escolhe os discípulos com iniciativa sua. No Antigo Testamento, cada aluno podia entrar na escola do escriba que entendesse e escolhia o seu mestre. Mas, como vemos pelo Novo Testamento, é o contrário. Jesus é que escolhe aqueles que quer e entende para seus discípulos e fala em níveis diferentes conforme o público que tem. De acordo com a singularidade deste mestre, os discípulos chegam a saber depressa que, para segui-lo, é preciso algo mais do que a mera capacidade intelectual para aprender. Só aquele que abandona tudo e ama Jesus mais do que os próprios parentes e mais do que a sua própria vida, só esse é inteligente no sentido profundo da palavra. Ainda é mais significativa, por um ponto de vista da fé, a sentença unida a estas passagens, que
pede um seguimento com amor à cruz. Em Lucas 14:27 e Marcos 10:32. Além disso, a doutrina de Jesus só se pode entender no seguimento radical que chega à comunidade de vida e de destino, com Ele próprio. Isto, antes de tudo, é fé. Isto é fé. Apenas a disposição para a entrega da vida conduz à verdadeira vida. João formulou isto de uma maneira muito simples quando disse: quem acredita tem a vida eterna. João 3:36. À pergunta de como entrar na vida eterna, que aparece também no final dos sinóticos, Jesus responde com exigências específicas de desprendimento, além do cumprimento dos mandamentos: vender tudo e dar aos pobres, para depois seguir Jesus como discípulo. A herança da vida eterna radica, segundo os sinóticos, numa renúncia total a toda a segurança material e também na dependência total do Mestre, a quem o discípulo segue. Em João 3:36, pelo contrário, radica na fé. Salta logo à vista a ligação entre ambas as afirmações. A fé de João, ou em João, ou no Evangelho de João, projeta luz sobre a demonstração pelas suas obras, sobre a realização da fé na concepção do Jesus sinótico. Se tem em conta o conjunto das sentenças de Jesus sobre a necessidade de fazer a vontade do Pai, vê-se claramente, ao compará-las com João, que, quando este reduz as exigências morais à fé e ao amor, na realidade não faz uma redução, mas oferece uma grandiosa concentração. Esta observação reveste-se de um grande interesse em ordem a um reto entendimento do Novo Testamento. O que é que torna possível esta fé como um existir escatológico? Quer dizer, que é deste mundo, mas que não é uma existência só para este mundo, que é também para a outra margem da vida. A resposta de Jesus diz: o que é que torna esta fé como um acontecimento que está para além deste mundo, que projeta a existência humana para a outra margem da vida? A resposta de Jesus nos sinóticos diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, aliás, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 16:17 sublinha aqui o facto de que a iniciativa na realização da fé diz respeito ao Pai, que envia o seu Filho ao mundo como revelador e como a revelação. Foi o Pai, e não a carne e o sangue, quer dizer, não foi o homem, que possibilitou apenas a apreciação exata, quer dizer, o exato conhecimento do homem Jesus de Nazaré, como Messias enviado por Deus. Não foi o carne e o sangue, foi o Pai. E finalmente Jesus reza ao Pai para que não desfaleça a fé de Pedro, da qual depende também a fé dos irmãos, como se vê em Lucas 22:32. A ser exato que na oração da tentação do Senhor significa a chamada perasmos, a apostasia da fé, então pode ver-se negativamente até que ponto na sociedade da Igreja, que reza de acordo com a recomendação de Jesus, a fé tem Deus não apenas como autor, mas também como defensor e como único garante autêntico. Desde logo se pode ver como a fé não é um mero resultado do movimento de Deus para o homem, na pessoa de Jesus de Nazaré, ou respectivamente em Jesus Cristo como ressuscitado ou no seu Espírito. A exortação à ação exclui toda a dúvida de que o homem deve decidir-se por impulsos de resposta sempre novos para com o seu Deus. E quando este movimento falta, compete ao homem a quase árdua repreensão. Ainda não tendes fé? Ainda não compreendestes? Ou então, geração incrédula, até quando terei de vos suportar? Assim, pois, podemos dizer, sintetizando, os evangelhos sinóticos descrevem como
correlativo à atividade de Jesus, o despertar de uma fé que, comparada com a do Antigo Testamento, é uma fé sempre nova. Esta fé está determinada por uma radical decisão a respeito da pessoa de Cristo, através da qual Deus quer operar a salvação. Isto pressupõe que, primeiro, devemos ouvir bem e logo depois compreender. A fé realiza-se nessa profundidade definitiva, apenas mediante uma oração, uma orientação total para Ele, mediante uma vinculação pessoal, da vida pessoal à vida dele, com a tarefa de saber que é necessário segui-lo sempre, mas sempre. Um copinho de água. Podemos fazer um intervalinho para depois eu fazer a outra parte a seguir. Isto está a demorar mais tempo do que eu fui pensar. Ok. 10 minutos de intervalo. Então eu faço o curso assim.
Ora bem, vamos dar início à segunda parte. E temos aqui o cântico de Pó, de São Paulo. E vem o registro abaixo dele, fala de fé, e o tema é de fé de fé. É um canto que já conheci, com certeza. Tudo posso, tudo posso em Cristo que me dá força. Tudo posso em Cristo que me dá força. Por Jesus Cristo, meu Senhor, desprezo tudo como nada, a fim de Cristo ser achado pela fé que vem de Deus. Tudo posso em Cristo que me dá força. Tudo posso em Cristo que me dá força. Quero encontrar-me com Jesus e conhecer a sua força, participar da sua morte e viver ressuscitado. Tudo posso em Cristo que me dá força. Tudo posso em Cristo que me dá força. Poderíamos agora continuar a nossa reflexão falando da passagem de Jesus que proclama ao Cristo proclamado. Se nós repararmos bem no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, nós encontramos muitos verbos, muitas expressões que são de revelação. E, no entanto, nós vemos que o testemunho que se dá
nomeadamente no livro dos Atos dos Apóstolos, mesmo nas cartas de São Paulo, não se trata de repetir os mesmos termos, as mesmas palavras que nós encontramos nos Evangelhos. Quer dizer que o anúncio da fé nunca é uma mera propaganda. O anúncio da fé não é uma mera propaganda, mas implica um testemunho pessoal, quer dizer, é um testemunho que se dá de uma palavra que, no entanto, já passou, que passa pelo coração daquele que a anuncia. Portanto, a expressão linguagem da fé, digamos que não é uma mera exteriorização, não é uma mera propaganda, para além de ser uma mensagem que é transformadora, porque tem a presença do próprio Espírito, é aquilo até que o Papa chamou na Spe Salvi uma linguagem performativa, quer dizer que não é meramente informativa, mas que é transformadora do ser humano. Nós vemos que pela vida segundo o Espírito das primitivas comunidades cristãs é precisamente essa ação que se verifica. Portanto, não se trata de repetir ou de relatar os factos históricos de Jesus, mas é uma interpretação histórico-salvífica na existência pessoal das comunidades. Digamos que já estão transformadas pela experiência do acreditar, pelo dom do ressuscitado e também pelo dom do Espírito. E é isso que possibilita precisamente o anúncio, aquilo que se chama o querigma, o anúncio de Jesus que traz em si essa força transformadora da realidade existencial de cada um. E, portanto, como nós dizemos, e bem, sem o Espírito, a palavra é uma letra morta. É por isso que a Bíblia, se não for lida segundo o Espírito, pode ser lida como outra literatura qualquer. Uma pessoa até que não tem fé nenhuma pode saber muito mais da Bíblia do que nós. Conhecer as línguas originais, as diversas possibilidades de ler um texto, as diversas opções de leitura, etc. Pode saber muito mais do que nós, mas se não for uma leitura segundo o Espírito, acaba por não ser a palavra de Deus. Foi só agora aqui uma maneira de resumir muito rapidamente duas folhas, para depois avançar, que é para não me tornar demasiadamente longo. E para o corpo paulino, uma exposição que queira lançar um olhar geral sobre a teologia da fé nas cartas de São Paulo, deve começar a ter em conta que a literatura epistolar em si própria é mais reflexiva, em contraposição com os Evangelhos e os Atos. Este facto dá uma grande ajuda à própria exposição da fé. Deve-se advertir que a finalidade das afirmações paulinas, sobretudo na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, que em grande número de passagens a finalidade está vinculada à necessidade de corrigir ideias falsas sobre o caminho cristão da salvação. A partir desta base, a doutrina da fé adquire um peso que foi arrojado com frequência fora do seu prato, correspondente na balança das controvérsias cristãs, aquela célebre questão se o homem é salvo. O homem é salvo pela fé e não pelas obras da lei. Até há muitos anos atrás pensava-se que teria havido uma grande disputa entre Paulo e Tiago, mas hoje em dia sabe-se perfeitamente, por questões literárias e históricas, que a carta de São Tiago é muito posterior ao livro dos Atos dos Apóstolos e, portanto, não houve, na realidade, não houve disputa nenhuma entre um e outro. De facto, Paulo fala com muito ênfase numa fé salvífica. Deste ponto de vista, ele não está sozinho no Novo Testamento. Mas o que o distingue dos restantes autores é o seu repúdio enérgico pelas obras, ou seja, as obras da lei, sempre que se trata da justificação do homem ante Deus. O núcleo último desta enérgica repulsa é que, ao condenar as obras da lei, pronuncia-se uma sentença de morte contra todas as formas de glória humana.
O antigo caminho da salvação, na medida em que degenerou, é refutado como inútil e superado. No seu lugar, aparece um outro caminho novo e definitivo. Percorre esse caminho aquele que se abre na fé à ação salvífica de Deus Pai em Jesus Cristo. Pela mesma razão, esta fé é, enquanto conteúdo, a mesma que exprimem todos os outros escritos do Novo Testamento. Não se trata de que, neste novo caminho da salvação, a atividade humana seja como que sufocada ou substituída apenas por uma fé, poder-se considerar meramente teórica, aquilo que, mais tarde, Lutero veio a chamar de sola fide. Paulo afirma, noutros lugares, que esta atividade é, tanto antes como depois, legítima e até necessária, pois sem ela não é fé. Se, apesar de tudo, se fala de um estar justificado pela fé e não pelas obras da lei, Paulo não aborda isso, com isso, a problemática da atividade daquele que chegou à fé, mas refere-se, isso sim, à oposição entre um judaísmo que estava satisfeito pelas suas obras e otimista quanto à força salvífica do homem e a fé em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. É evidente, portanto, que a problemática de Lutero não é a problemática de Paulo. Já na história própria da Igreja primitiva, deu-se e corrigiu-se a possibilidade de interpretar erroneamente Romanos 3, 28 e também Tiago 2, 14, 16. Quando diz, pois estamos convencidos de que é pela fé que o homem é justificado e não pelas obras da lei. Os Evangelhos, incluindo João, centram-se na apresentação de Jesus que prega e ainda na descrição da reação crente ou não crente dos seus ouvidos, quer dizer, na descrição exclusiva da fé subjetiva. Mas a situação muda nos Atos e nas cartas do Novo Testamento. Pensa-se na fé objetiva quando os Atos dos Apóstolos falam em obediência da fé. Pensa-se também quando Gálatas 1:3 se dá o anúncio da fé. Apenas tinham ouvido dizer aquele que nos perseguia outrora, anuncia agora como Evangelho a fé que antes detestava. Ou então também se fala disso quando a própria fé vai revogar a lei. A afirmação da analogia da fé em Romanos 12:6. Temos dons que, consoante a graça que nos foi dada, são diferentes, se é o da profecia, que seja usado em sintonia com a fé, também pressupõe esta mesma ideia. Não deve estranhar, pois, que nas cartas pastorais o centro de gravidade se encontre precisamente nesta ideia e de que a palavra fé aqui tenha mais um sentido de ensino. Nas cartas de São Paulo a Timóteo, se tem em conta o teor geral destas cartas. Fé aproxima-se nestas passagens, portanto, da palavra ensino, usada sobretudo nos Atos, no sentido de doutrina e de ideia. Aqui poderíamos tratar de questões relacionadas com os materiais de construção que se compõem este edifício doutrinal, mas agora também não é o caso. Como é que se realiza então a fé subjetiva na qual se encontra a orientação decisiva para a salvação? É Paulo quem melhor descreve, sobretudo em Romanos 8 e 10, a linha da iniciativa de Deus visível ao longo de todo o Novo Testamento. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu desígnio, porque aqueles que ele de antemão conheceu também os predestinou para serem uma imagem idêntica à do seu Filho, de tal modo que ele é o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou também os chamou, e àqueles que chamou também os justificou, àqueles que justificou também os glorificou. Portanto, esta tríade, chamar, justificar, glorificar, acentua com tal vigor esta iniciativa que parece, inclusivamente, que não ficaria nenhum espaço para a tomada de posição do homem. Esta tomada de posição dá-se quando se admite com amor a ação salvífica de Deus que entregou o seu Filho como primogênito entre muitos irmãos. A atividade humana consiste precisamente neste dizer sim. E até numa leitura de códices mais antigos, chega-se a dizer que Deus intervém na atividade humana daqueles que são amados.
Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. É Deus quem causa este acreditar num movimento dinâmico. É Deus quem envia os anunciadores, no fundo os missionários, os pregadores, os apóstolos, e torna possível a fé mediante o seu testemunho. Como diz São Paulo, como é que hão de acreditar, anunciar se não forem enviados? Por isso está escrito que bem-vindos são, ou que felizes são os pés daqueles que anunciam boas novas. É Deus que reparte a cada um na sua medida de fé, como diz Romanos 12:2. Assim, em virtude da graça que me foi dada, digo a todos e a cada um de vós, que não se sinta acima do que deve sentir-se, mas sinta-se preocupado em ser sensato, de acordo com a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. A confissão, o Senhor é Jesus, ou Jesus é o Senhor, esta confissão é possível apenas no Espírito Santo. Esta confissão, além disso, supõe um processo completo. Não se trata apenas de uma simples confissão com a boca. Como diz Romanos 10:10, é que acreditar de coração leva a obter a justiça e confessar com a boca leva a obter a salvação. Mas, como se verifica em Romanos 10:13, de facto, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Trata-se de invocar o nome do Senhor. Segundo isto, a fé, no sentido de fé com a qual se acredita, é a aceitação. Ou seja, ter por verdadeira a mensagem. E uma vez que o conteúdo verdadeiro da mensagem é a ação salvadora de Deus em Cristo, a renúncia a toda a glória vã própria deste mundo e a toda a justificação fundamentada nas obras. A fé é, além disso, também conhecimento. Quer dizer, a partir da mensagem escutada, é conhecimento da salvação, que já está realizada em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo do ainda não na sua visão em plenitude. Há sempre esta tensão entre o já e o ainda não. Portanto, o movimento da fé implica a esperança e a confiança. Mais exatamente com a mesma clareza com que Paulo enumera uma junto da outra, a fé e a esperança, e o amor também, como atitudes distintas entre si, com a mesma clareza faz ver que têm uma mútua relação, devido ao fim para o qual elas todas se direcionam, precisamente o Senhor. A confiança tem uma ligação particular e íntima com a fé e a esperança. O exemplo de Abraão ilustra melhor do que nenhum outro este aspecto da carta aos Romanos. A fé, enquanto orientada pelo futuro, identifica-se com a esperança. O crente é essencialmente um homem que espera. Se o movimento da fé se entende como um obedecer depois de um ouvir, então talvez tenhamos aqui um elemento que ligaria entre si todas as afirmações da Bíblia. Fica dito com isto, simultaneamente, que toda a fé bíblica não é apenas uma fé histórica, mas é algo também, algo mais do que uma ideologia concebida mediante um esforço intelectual que a nada mais obriga a ele. O anúncio daquele que morreu e ressuscitou por todos afeta a vida de todos os crentes na sua própria medula. Os crentes já não devem viver daí por diante para si próprios, mas devem viver para aquele que morreu e ressuscitou por todos. É evidente que esta fé não foi dada a todos, não foi dada em toda a sua plenitude e à livre disposição. É lícito falar de diversos graus e possibilidades individuais na fé, frente à obediência da fé. A primeira carta aos Tessalonicenses 10 diz: nós que dia e noite insistentemente pedimos para rever o vosso rosto e completar o que falta à vossa fé. Portanto, frente à medida da fé, todos se extraviaram, todos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 14:1. Aquele que é fraco na fé, acolhei-o sem cair em discussões sobre as suas maneiras próprias de pensar.
Portanto, isto mostra que a fé tem sempre possibilidade de crescer até chegar à sua plenitude. O problema do porquê destas diferenças resolve-se na Escritura, pelo que à fé se refere, realizada na mesma escassa medida em que se solucionam outras atuações conjuntas da graça divina e da liberdade e da vontade humanas. Assim, para Paulo, a fé é a maneira de se ver daquele que foi crucificado com Cristo, que já não vive como um eu, mas que vive em Cristo. E esta fé só pode ser vivida como fé que atua pela caridade, que atua pelo amor. Portanto, há aqui um estado de fé, mas os crentes abrangidos por ele não são de modo nenhum estáticos. Pelo contrário, como diz a segunda carta aos Coríntios, destruídos todos os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento para o conduzir à obediência. Que relação existe entre esta ideia de fé em São Paulo e nos sinóticos? Em Paulo, a fé tem uma relação tão estreita com a salvação como em qualquer outro escrito do Novo Testamento. E mais uma vez, Paulo fala com a mesma clareza como João e os sinóticos sobre a natureza exata desta salvação. Com a máxima clareza, quando fala da comunidade em Cristo pela fé, quando diz, tendo recebido pela fé a nossa justificação, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso na fé a esta graça, na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé no Senhor Jesus e a fé em Cristo Jesus, o espaço, o campo, força de Jesus Cristo, é o único âmbito em que é possível a fé. Esta interpretação espacial da expressão em Cristo, em Cristo, como se diz, destas duas passagens citadas, tomam a sério o facto de que a fé incorpora em Cristo. Efésios 3,17, em Efésios 3,17, pode dizer-se ao contrário que Cristo pode habitar nos corações dos destinatários mediante a fé. Estas expressões fé de Cristo e outras formas, na maioria das passagens, têm um sentido objetivo, ou seja, a fé em Cristo e não a fé de Cristo propriamente. Respondem à orientação e entrega confiada ao portador da salvação, que caracterizava já nos sinóticos a fé dos homens. Aqui, em primeiro plano, como fé numa cura, e em segundo plano, num sentido mais genuíno e autêntico, como fé de salvação propriamente dita. A carta aos Hebreus, que se considera a si própria como palavra de exortação, regra geral, entende-se a carta aos Hebreus como sendo uma homilia para a eclésios, uma exortação, dirigida a uma comunidade que decaiu no seu fervor primitivo, coloca ao serviço desta exortação a maior parte dos seus 32 termos de fé. Pistis, em grego, significa fé. Aparece 32 vezes na carta aos Hebreus. E as duas vezes com que aparece o verbo acreditar. Neste contexto é necessário considerar o seu conceito de fé. Esta situação explica por que razão estamos certos quando não se quer considerar Hebreus 11:1, até podem abrir as suas Bíblias, no capítulo 11 e no capítulo 12 da carta aos Hebreus, que são muito importantes agora para este final. Portanto, não se vê Hebreus 1:11 ou 11:1 como uma definição teológica da fé. No conjunto total do comportamento e do movimento da fé, destacam-se dois aspectos parciais que têm uma atualidade de primeiro plano para a situação dos destinatários, que não podemos identificar com segurança. Primeiro, o olhar confiado e esperançado para a plenitude dos bens futuros. E, em segundo lugar, o conhecimento da existência de realidades invisíveis. Aliás, toda a dimensão da promessa, como já se tinha visto em Abraão, aponta sempre para realidades que não se veem. Em que muitas vezes as aparências parecem contradizer a realidade. Não é? Nós temos isso na experiência humana.
O ser humano foi criado para a vida, mas obrigatoriamente passa pela morte. E nós perguntamos, onde é que está o Deus da vida? Tudo aquilo que aparentemente parece negar a essência da realidade, muitas vezes é o princípio de toda a realidade. A gente olha para o próprio percurso de Jesus na sua missão. Aquilo que aparentemente para os 12 e para os outros pareceu o fim de tudo, que foi morrer de uma maneira ignóbil na cruz, aparentemente é o fim de tudo, mas na realidade é o princípio dos bens futuros. Na realidade é o princípio da vida, é o princípio da vida eterna. De modo que a experiência da fé, com muita frequência, joga nesta contradição aparente, onde muitas vezes parece que está a morte, onde muitas vezes parece que está o fim de tudo, na realidade está o princípio de tudo. Faz parte da contradição do acreditar. Como diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Destaca-se naturalmente com especial relevo a figura de Abraão. Pela fé, no capítulo 11 e 12, pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu e partiu para um lugar que havia de receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Aí, a indefinição do futuro. O bem que ele espera é a cidade de sólidos fundamentos colocados por Deus. Só com uma fé cega no poder de Deus, como se vê nos versículos 17 a 19, neste poder de Deus, uma fé cega neste poder de Deus que pode ressuscitar os mortos, só assim ele pode obedecer ao mandato de sacrificar Isaac. Todos olham para o futuro, todos. Mesmo os personagens do Antigo Testamento olham para o futuro. Abraão, Isaac, Jacó, David. Todos olham para as realidades invisíveis, das quais deverá vir a ajuda. Moisés, pela fé, deixou o Egito sem temer a ira do rei, mantendo-se firme como se contemplasse o invisível. O povo do Êxodo e os homens que arriscam a sua vida pela fé. Como diz os versículos 33 a 40. Que mais direi? Faltar-me o tempo. Se quisesse falar acerca de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, David, Samuel e os profetas, aos quais pela fé conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza, recobraram a força, tornaram-se fortes na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres recuperaram os seus mortos por meio da ressurreição. Alguns foram torturados, não querendo aceitar a libertação para obterem uma ressurreição melhor. Outros sofreram a prova dos escravos, dos flagelos, das cadeias, da prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio. Segundo a tradição, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Mortos ao fim da espada, andaram errantes, cobertos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, atribulados, maltratados, homens de quem o mundo não era digno, andaram vagueando por desertos, por montes, por grutas, pelas cavidades da terra. E todos estes, apesar de terem recebido um bom testemunho, graças à sua fé, não alcançaram a realização da promessa, porque Deus tinha previsto algo de melhor para nós, de modo que eles não alcançassem a perfeição sem nós. Aliás, aquela própria promessa da terra que a gente vê em Abraão, a promessa da terra, nunca foi uma promessa completamente cumprida. O povo andou em vários exílios, a história do povo de Israel mostra isso. A vida do povo foi sempre julgada entre diversos poderes. Quando se dá o exílio da Babilónia no século VI, deixa de haver monarquia em Israel, depois há umas monarquias efêmeras, os Diadocos, os Seleucidas, a dinastia dos Macabeus, dos Asmoneus,
quer dizer, o povo é sempre jogado entre forças de opressão e, em rigor, a promessa da terra nunca se realiza completamente. Não será isso, de acordo com esta leitura da carta aos Hebreus, a imagem de que há uma promessa melhor? A perseverança idética e tenaz na fé dos homens do Antigo Testamento deve infundir nos crentes light do Novo Testamento um claro alento e um novo ânimo para enfrentar os riscos da fé. Agora podem citar-se os objetos da fé em Hebreus 11:6. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe. Quem se aproxima de Deus tem de acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Aqui fala-se da existência e da providência de Deus e da sua justiça. Em Hebreus 11:3 fala-se das realidades invisíveis. Pela fé, sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém de coisas não visíveis. Em 11:19 fala-se da ressurreição dos mortos. De facto, ele pensava que Deus, referindo-se a Abraão, tem poder até de ressuscitar os mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, recuperou o seu filho Isaac. Mas, de facto, o que distingue Paulo da carta aos Hebreus é a orientação do olhar. Em Paulo, a fé apoia-se na mensagem das testemunhas da fé. A fé refere-se como tal ao Evangelho, ao carisma, à tradição, à parádosis. Em Hebreus, o correlativo da fé é o conjunto das realidades prometidas. A fé é a aceitação do convite de Deus à felicidade futura. Uma das características da carta aos Hebreus é que a iniciativa divina na fé dá lugar também ao esforço humano. Há que acreditar, porque há a convicção de que o invisível é que é a realidade autêntica. É preciso esforçar-se por conseguir um melhor conhecimento de Cristo. Avançar na fé é avançar no conhecimento de Cristo. E com isso, avançar no conhecimento espiritual. A fé realiza-se no marco desta grande parábola do povo de Deus peregrinante. Só na fé se permanece dentro da coluna em marcha para ir buscar a imagem do êxodo e se avança valorosamente no seguimento de Cristo, tendo os olhos postos em Jesus, autor e consumador da fé. Cristo é o autor da fé, porque é o primeiro e é o único que já alcançou a meta do caminho. Autor e consumador. Alguns traduzem a palavra original por o aperfeiçoador da fé. Jesus distingue-se da multidão de testemunhos históricos do Antigo Testamento que, com os seus exemplos de fé, encorajam e estimulam aqueles que agora estão empenhados na sua luta decisiva. Ele, de facto, em relação à fé, é o autor e o aperfeiçoador. Este título, autor, já fora atribuído a Jesus no capítulo 2 da carta aos Hebreus, associado ao termo salvação, quando diz: convinha com efeito que aquele por quem e para quem existem todas as coisas, querendo levar muitos filhos à glória, levasse à perfeição, por meio dos sofrimentos, o autor da sua salvação. Aqui pretendia-se acentuar o papel decisivo no processo salvífico. No mesmo contexto, encontramos o verbo aperfeiçoar, consumar. Por meio dos sofrimentos, segundo o projeto salvífico de Deus, Jesus foi tornado perfeito. Hebreus 2:10. Uma vez que Jesus é proclamado cabeça e causa da salvação eterna, também pode ser chamado cabeça, autor da fé. Não apenas enquanto na origem e na base da fé cristã, mas também porque é o modelo ideal. É o líder da caminhada salvífica que se realiza na fé. O outro atributo, consumador ou aperfeiçoador da fé, não aparece em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. Apenas aparece aqui em Hebreus 12:2. É um apax legomena, como se costuma dizer. Mas em Hebreus, este verbo consumar, aperfeiçoar,
serve para definir o papel salvífico de Jesus Cristo, no seu aspecto conclusivo e definitivo. Passando através do sofrimento da morte, ele é conduzido à perfeição. Esta condição coincide com o seu estatuto de filho, entronizado à direita de Deus, com o papel de sacerdote perfeitamente consagrado para sempre, capaz de comunicar a perfeição àqueles que foram purificados dos pecados. Portanto, Jesus pode ser definido como o consumador da fé, pois leva ao pleno cumprimento este processo salvífico inaugurado pela sua solidariedade histórica, isto é, pela encarnação, vivida até à morte na cruz. É evidente, pois, que a fé não se reduz a um conjunto de fórmulas e de proposições doutrinárias. A fé é, pois, a garantia das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem, ou seja, é a antecipação, é o penhor, a garantia da realidade salvífica definitiva que agora tem a sua fonte e tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Mas a evocação destes dois títulos, autor e consumador, é feita em vista da exortação à perseverança cristã nas provações evocadas pela imagem da luta. Por isso é bem oportuna, na carta aos Hebreus, a referência à caminhada histórica, na qual se revelou o pioneiro e o realizador da fé salvífica, ou seja, a paixão e a morte na cruz. Segundo esta imagem, a exigência maior é a constância, é a perseverança. Na realidade, temos necessidade de perseverança, diz Hebreus 10:36, para que, tendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É para este Jesus que agora os cristãos devem olhar, porque, como estão associados ao seu destino de paixão e morte, e a morte é inevitável, não há como fugir, dada a dimensão de criaturalidade do ser humano. Com a perseverança, podem também participar da sua condição de filho glorificado à direita de Deus. Finalmente, na coluna em marcha, só se pode estar como crente. Sem a fé, sucumbe-se à fadiga da marcha. O meu justo viverá pela fé. O cansaço e a debilidade que ameaçam a fé significariam a perda da vida. Daqui a toda a diligência que a gente encontra nesta expressão tão profunda que encontramos aqui na carta aos Hebreus. E eu tinha mais 3 folhinhas sobre São João, que por acaso é muito bonito, mas já não dá tempo. Vamos ficar por aqui, porque já são quase 10 horas. Está bom? Nós vamos avançar e terminar a nossa noite com a celebração final. Esta celebração final do dia de hoje será apresentada pelo grupo de jovens Shalom da Paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, Água de Pau. Este grupo foi fundado em 2009 e conta atualmente com 28 elementos que nos vão apresentar um recital alusivo ao tema Palavra, Fé e Vida. Convosco o grupo de jovens Shalom, para que apeça uma salva de palmas. Antes de falar eu queria agradecer mais uma vez ao Padre Dr. Ricardo Henriques pela sua presença e pelas suas palavras e espero que tenham gostado das suas palavras.
Sim, tão só. Porquê? Não sei. A minha solidão me acompanha. Porquê? Não consigo olhar os ver. Porquê? Os meus erros de passado perseguem. Não te consegues perdoar? Porquê? Não conheces Deus? Deus? Onde está Ele agora? Não vês? Não. Não. Porque haveria... Não. Já tentaste? Porque haveria de tentar se nunca estavas a minha vida. Te rires? Achas piada? Não. Só acho curioso não perceberes a presença de Deus na tua vida. Tenho pena que nunca tenhas visto o nascer do sol, que nunca tenhas visto ou recebido um bom dia de um estranho, que nunca tenhas visto o desabrochar de uma flor, que nunca tenhas percebido que estás rodeado de pessoas que te amam, enfim, que nunca tenhas percebido que estás vivo. Sim. Já parei para contemplar a natureza e já me cruzei na lua com estranhos que me sorriram sempre viva para mim. Também sei que sou muito amado e que há pessoas que se preocupam comigo. Sei disso tudo. Deus é tudo isso? Não. Deus não é só isso. Ele é muito mais. Deus é o princípio e o fim. Deus é tudo aquilo que tu possas imaginar. Mas o que te esqueceste é que Deus é, sobretudo, perdão e amor. Então, se Deus te ama e já te perdoou, por que é que tu não és capaz de te perdoar? Confessar
na vida Deus faz. Mas tu podes colaborar. Só Deus pode criar. Mas tu podes valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida. Mas tu podes transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde. Mas tu podes orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé. Mas tu podes dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir esperança. Mas tu podes restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar o amor. Mas tu podes ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz. Mas tu podes semear a união. Só Deus pode dar a alegria. Mas tu podes servir a todos. Só Deus pode dar a força. Mas tu podes apoiar quem desanimou. Só Deus é o caminho. Mas tu podes indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz. Mas tu podes fazê-la brilhar aos olhos dos seus irmãos. Só Deus é a vida. Mas tu podes restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres. Mas tu podes ser aquele que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Só Deus pode fazer o que parece impossível. Mas tu podes fazer o possível. Só Deus se basta a si mesmo. Mas Ele preferiu contar contigo. Deus esteja sempre convosco nas vossas caminhadas todos os dias. Que bom era termos essa igreja cheia de jovens, não menos que as outras pessoas, mas mais e mais jovens, cada vez era uma alegria imensa. Uma boa noite a todos, contamos todos com vocês amanhã outra vez. Boa noite.